quando eles voltam, havia aqui paganismo. Ficaram alguns poucos, não ficaram muitos judeus, porque todos os líderes do judaísmo foram para a Babilônia, tanto que lá eles escrevem um livro chamado Talmud Babel, que é uma referência para os judeus hoje em dia, o Talmud. É uma referência, uma explicação das normas, da lei, como eles têm que fazer todo o cerimonial deles. Então, nessa época, o Esdra e Neemias, eles também vão pondo normas aqui. E é dessa época que eles determinam quem é judeu, porque os judeus que ficaram aqui, eles se casavam com mulheres pagãs. E os pagãos faziam sacrifício de animais, também eles adoravam deuses, né, pagãos, e também de crianças. Eles faziam isso para o deus Baal, que era o deus da terra, para fazer fertilidade. Então, por isso que nós, quando lemos a Bíblia, e vocês vão ler, como o Joelson falou hoje, quando vocês lerem, vocês vão entender muito melhor. É verdade, eles faziam coisas erradas o povo. Por isso os profetas criticavam e falavam: voltem para Deus. A gente vê que tem um rei que está escrito e fazia as coisas corretas perante Deus, e esse rei fez as coisas más perante Deus, porque eles se mesclavam com o povo. Nessa época eles também determinam, havia um mercado, que era segundas e quintas-feiras. Eles aproveitam isso para levar o povo para a sinagoga. Para quê? Para ensinar a palavra, porque o povo já estava perdido. Então, nas sinagogas da época do segundo templo, quando eu falo segundo templo é essa época, tá, gente? São 4 séculos antes de Cristo. Eles ensinavam a palavra nas sinagogas, no casamento, e nessa época eles determinam que judeu tem que se casar com judeu, não se misturar com outro povo. E, inclusive, tem referências que os judeus que estavam casados com outras mulheres, eles mandam expulsar essa mulher, abandonar e voltar a se casar com mulheres judias, para que não houvesse a corrupção, né, das pessoas. Então, nas sinagogas era o que eles ensinavam, e daí vem que hoje em dia a gente sabe quem é judeu, né? É pela mãe, é o pai e a mãe, mas a referência é a mãe. Se a mãe é judia, o filho é judeu, porque mãe sabe com certeza qual que é. Pai a gente não sabe, né? Só a mãe que sabe. E daí vem essa referência também. Então, gente, nas sinagogas era isso que era feito. Como eles adoravam a Deus? A adoração a Deus era feita no templo, tá? Não na sinagoga. E agora a gente vamos falar um pouquinho também aqui nessa sinagoga. Gelson, quer falar dos milagres que fez Jesus? Vamos falar depois na sombra, tá, melhor, né? Bom. A gente então, tira a foto, eles tiram a foto mais aqui. Uma coisa, as sinagogas daquela época, a arquitetura delas estavam influenciadas, gente, da arquitetura romana. Porque esse tipo de construção, basílica que se chama, a basílica era uma construção imensa, essa nave que nós chamamos, 2 colunas, 2 linhas de colunas e separação, né? Então 3 espaços, o principal e os 2 dos lados. Vocês veem igrejas que também têm esse estilo de arquitetura. Você entra na igreja católica, muitas delas têm essa forma de basílica. Vem de um prédio, uma construção chamada basílica, que existia na época dos romanos também. Então eles foram influenciados pelo tipo de construção. Os judeus, eles punham o livro dentro da sinagoga para lá, gente. Se crê que nessa sinagoga ficava lá naquela parede, eles punham aí em cima de uma pedra o rolo, abriam o rolo e liam a palavra. O que mais nós podemos falar? Essas colunas são originais, gente, tudo foi encontrado aqui. É o estilo de sinagoga, era dessa época, mas essa ela é muito luxuosa, porque essa pedra foi trazida de longe. Essa pedra aqui, ela não é da região, a pedra preta é a pedra regional. E essa sinagoga foi construída no século V, tá? Então vocês imaginem que o povoado de Fatum seguiu se desenvolvendo durante mais 5 séculos depois de Cristo, até a época dos árabes no século VII, que ela é totalmente destruída. Tudo é destruído e já não volta mais a crescer. Tem perguntas, pessoal? Como ela foi destruída? Primeiro que teve terremotos aqui no ano 749, provavelmente influenciou, mas também teve a conquista árabe.
Daí os árabes destruíram tudo, né? A primeira conquista muçulmana no ano de 638 e daí ficou assim, nunca mais voltou. Também para que se cumpra a palavra de Jesus que ele falou, pobre de vocês não vai ficar. Era sobre pedra. É. Não, essa é em Jerusalém, mas aqui ele também falou, Farnacum, Betsaida, Ve Corazim, pobre de vocês. Tem telhado? É aberto? Tinha. Ah, tá, pensei que era aberto. Telhado não, tinha, mas ela tá fechada. Aquela parte de lá onde está entrando e saindo gente, se crê que poderia ser Ezrat Nashim, a parte onde ficavam as mulheres. Mas não tem uma comprovação 100%. Vamos ver esse povoado, gente? Pode tirar foto, querem tirar foto também? Vamos tirar foto. Aí, vamos tirar foto aqui do grupo, ó. Uma honra. Aqui o paralítico, colocaram ele pelo telhado. Foi aqui? Aqui, exatamente, nesse local. Aqui na sinagoga, aqui no povoado. Aqui é a sinagoga. Sim, mas não foi na sinagoga? Não, o paralítico pelo telhado é lá, no povoado. Então esquece que eu falei, é lá. Aqui na sinagoga ele curou a mão mirrada na sinagoga, ele curou Ó, no sábado ó, na sinagoga. Vem cá, ela vai explicar melhor. Nessa sinagoga, Jesus curou o homem que tinha uma mão mirrada. Nessa sinagoga, Jesus expulsou demônios. Nessa sinagoga, Jesus ensinou. O homem paralítico foi aqui, nesse povoado. Tá bom. A mulher que andava encurvada, 18 anos. Então, fala. Bem, nega. Olá, meus amigos, queridos amigos, aqui então estamos em Cafarnaum e você é nosso convidado a andar pelos caminhos da Bíblia, os caminhos da história. Então aproveite essa oportunidade, confira o nosso site, confira os nossos roteiros no www.viagemaraisrael.com.br e você irá escolher um dos nossos roteiros, uma das nossas caravanas para viajar conosco nessa incrível e maravilhosa viagem à Terra Santa, a Terra de Israel. Viaje conosco!